Testando. Boa noite, estão me escutando? Boa noite, estão escutando bem? Ok, estamos ao vivo então, Dirso. Já estamos ao vivo aqui. Maravilha, olha só. Então, boa noite, oficialmente boa noite, bem-vindos, bem-vindas para mais um encontro aqui do Vida no Sítio Ecológico com o permacultor Edilson Caselotto, Dirso. Para quem ainda não conhece, o Dirso é o guardião lá do Sítio Pau d'Água, em Piracaia, que era um antigo pasto que ele transformou num pequeno oásis lá na Serra da Mantiqueira. Ele fez todo o processo de regeneração do solo, reflorestamento da vegetação nativa da Mata Atlântica. Então, fez um trabalho de recuperação de uma área degradada, recuperando a vegetação local. E se você ainda não me conhece, eu sou o Johnny, sou um dos idealizadores aqui do Universo da Floresta, que é uma plataforma de cursos para as pessoas que estão em busca de uma vida mais conectada à natureza. E o Dirso é professor do curso online, o curso Sítio Ecológico, que ensina como que você faz o processo de transição da cidade para o campo e o planejamento completo para você viver em um lugar que seja parceiro da natureza. O curso tem um método de planejamento baseado na permacultura e ainda conta com uma consultoria do Dirso para você conseguir implementar as estratégias ecológicas de acordo com o momento que você está vivendo. Então, o curso foi pensado conforme a sua necessidade. Se você ainda está, por exemplo, num processo de transição da cidade para o campo, se você está num processo de escolher, comprar o seu terreno, se você está precisando pensar em como gerar renda para fazer a sua transição, ou se você já tem um espaço, já tem um sítio, uma chácara, uma fazenda, e quer transformar essa fazenda, num sítio ecológico, o curso foi pensado para cada uma dessas etapas que você está atravessando. A gente vai abrir uma nova turma agora em maio, então você já pode se preparando para fazer parte da nova turma do curso Sítio Ecológico. E hoje a gente vai falar sobre uma das etapas mais importantes para quem quer viver ou quem já vive em um sítio, por exemplo, que é o manejo do solo. Para a gente, o manejo do solo é uma das etapas mais importantes, porque o solo é a base de tudo, é onde você vai conseguir gerar vida para fazer o plantio do seu alimento, enfim. O Dirso vai falar sobre como fazer o manejo do solo. Então, Dirso, já começamos aqui, boa noite. Deixa eu dar boa noite também para as pessoas que estão por aqui. Deixa eu ver se temos alunos aqui do Sítio Ecológico, alunos do curso de Permacultura de Bioconstrução. Boa noite aqui. Coloquem aqui quem já é aluno do Dirso. Boa noite para Vânia, Carlos, Carlo, Lu, Mariângela, Elci, João, Luci. Então, boa noite. Luci esteve lá no sítio agora esse final de semana para fazer o curso. Fizemos um curso de bioconstrução esse final de semana no feriado de Páscoa. Muito bom. Dirso, boa noite. Vamos falar, então, sobre... e uma novidade. A gente vai abrir, o Dirso vai falar sobre o manejo do solo, e a gente vai abrir depois, no final, para quem estiver ao vivo aqui, para a gente conversar um pouco, para quem tiver dúvidas, para quem quiser fazer perguntas, vamos abrir 10 minutinhos para a gente conversar, trocar uma ideia, para quem estiver ao vivo. Então, fica até o final da aula, que vai valer a pena. Tânia também, boa noite. Tânia já é aluna. Então, Dirso, boa noite. Vamos lá para a nossa conversa de hoje, falar sobre manejo do solo? Bora lá, bora lá. Boa noite a todos, boa noite a todas. Muito prazer estar aqui com vocês, falando desse tema que é super importante. É a base de tudo, é o começo de tudo, é literalmente o chão, né? O chão em que a gente pisa, né? Literalmente. Então é muito bom sempre estar falando nessa questão do manejo ecológico do solo. Quando nós falamos de sítio ecológico, da ideia de sítio ecológico, o solo é fundamental. E o solo tem algumas funções dentro da nossa propriedade que são absolutamente indispensáveis, essenciais, e só ele é capaz de fazer, só um solo saudável é capaz de fazer. Quando a gente pensa num solo saudável, a gente pensa, em primeiro lugar, em plantas.
pensa em primeiro lugar na alimentação, na nossa horta. Tem uma horta produtiva, tem uma horta com produtos realmente saudáveis, um pomar realmente saudável, um pomar que tenha uma resiliência, uma capacidade de resistir a pragas, mas não é só isso, né? O solo, por exemplo, ele é o grande responsável por manter a água na nossa propriedade. Um solo vivo, um solo bem estruturado, um solo bem tratado, ele aumenta a sua capacidade de retenção de água, porque ele é um solo poroso, ele é um solo que vai ter ar, ele é um solo que respira. E nesses poros, então, a água da chuva consegue se alojar e fica na propriedade. Então, um solo bem cuidado significa uma plantação, significa uma roça, significa um pomar que precisa de menos irrigação, porque o solo tem maior capacidade de reter água. Outra coisa que é importante do solo saudável, assim como essa água é retida na parte superficial, o solo também é capaz de transmitir essa água para as suas áreas mais profundas. Então, o que faz a recarga de um lençol freático é o fato de que em cima dele a gente tem um solo saudável. Se o solo que está por cima ele é um solo que está compactado, é um solo que está morto, é um solo que já não tem mais essas características de uma boa granulometria, a água vai escorrer por cima e vai provocar danos, vai provocar erosão, vai provocar assoreamento dos lagos, das barragens, dos cursos d'água. Então, veja, o solo está diretamente relacionado também com a nossa capacidade de usar de maneira inteligente a água da chuva que cai sobre a propriedade. Não é à toa que o Ernest Goethe vai dizer lá, água também se planta. Eu emendaria, né? Água se planta num solo saudável. Num solo destruído, você não consegue plantar água. Uma outra questão que é importante em relação ao solo é que o solo também é a base para micro e mesofauna que vão ser decisivas para nós termos uma biodiversidade na propriedade. E a biodiversidade é fundamental em diversos aspectos para nós. Tanto no aspecto propriamente do valor intrínseco da biodiversidade, como nas relações ecológicas. Então, se eu quero fazer um sítio ecológico, eu tenho que ter um sítio em que haja muitas relações, muitos elementos, muitos animais, muitas plantas, e que esses elementos entrem em relação entre si. Por isso, então, o solo é fundamental. Você quer falar alguma coisa, Johnny? Não, eu queria só comentar uma coisa, Dirce, que para a gente fazer uma provocação aqui em relação. Primeiro, não sei se todo mundo que está aqui assistindo a gente sabe o que é o solo em si, o que é essa diferença entre o solo e a terra. E uma outra provocação é como que hoje a indústria enxerga esse solo, porque a gente fala de um solo vivo como uma coisa tão óbvia para a gente, e só que para a grande maioria das pessoas, né, e para a indústria de uma maneira geral, o solo é um mero dispositivo ali, um suporte para a utilização de agrotóxicos. Então, eu queria que você comentasse, fizesse uma pequena contextualização sobre esse cenário que a gente está vivendo hoje. Legal, não, exatamente esse é o objetivo. Na verdade, o que eu quero mostrar é que a maior parte das pessoas, no Brasil inteiro, trata muito mal o seu solo. A pessoa, às vezes, até tem boa intenção, Johnny, quer ir para o campo com essa ideia de preservar, quer ir para o campo porque ama a vida no campo, porque quer estar em contato com a natureza, mas aí a falta de conhecimento, o que ela faz? Ela vai reproduzir as práticas que ela vê na televisão, que ela vê no vizinho, as práticas que ensinam em algumas faculdades aí, que são faculdades voltadas para o mercado, voltadas para a produção e que não tem nenhuma preocupação ecológica, estão preocupados apenas com a exploração. O solo em si, ele tem 3 características. O solo, ele tem, para que o solo seja saudável, ele tem que ter uma saúde biológica, física e química. Física é a questão da estruturação do solo.
O solo não pode ser compactado, ele não pode ser muito com um aspecto de pó, ele não pode ser endurecido, ele tem que ser um solo sempre permeável, esse é o aspecto físico. O aspecto químico, ele tem que ter uma diversidade de nutrientes, uma diversidade de substâncias, de elementos químicos que o constituem e que vão sendo ciclados com as plantas. E o lado biológico, ele tem que ter uma fauna, ele tem que ter bactéria, ele tem que ter fungo, ele tem que ter bichinhos, porque são esses bichinhos que vão fazer a ciclagem da matéria orgânica e garantir que esses nutrientes químicos estejam disponíveis para as plantas. Então, o solo saudável tem esses 3 elementos. A nossa indústria, o agronegócio, ou mesmo a agricultura familiar convencional, não enxerga dessa forma. Para eles, o solo é uma esponja, eu diria que é uma agricultura bancária. Eles depositam lá veneno e depositam adubo químico e colhem uma planta aparentemente saudável, mas que de saudável não tem absolutamente nada. Então, quando nós falamos aí numa agricultura ecológica, nós temos que ir contra essas práticas que matam o solo, que esterilizam o solo, que adoecem o solo. E mesmo quando a gente vai numa escala menor, vai olhar lá o vizinho, o jeito que ele planta, o vizinho tem uma série de práticas e uma série de maneiras de tratar o solo que não colabora para que esse solo tenha essa capacidade, tanto física, quanto química, quanto biológica. Eu vou falar, a minha intenção aqui é falar até umas 8h20, 8h30 mais ou menos, e depois a gente abrir mais para perguntas, tá? Então, a primeira coisa que eu queria falar, quais são as coisas que nós não podemos fazer para ter um manejo ecológico do solo? Quais são as práticas que a agricultura convencional e a agricultura química faz e que nós temos que afastar da nossa propriedade para que a gente possa começar a recuperar o nosso solo? Primeiro, fogo. Nós não podemos, em maneira nenhuma, queimar a matéria orgânica que está em cima do solo. E aqui na minha região, certamente na região de vocês, é a coisa mais comum do mundo. O sujeito vai lá, faz daquela roçada ali, arranca o mato, arranca ali um pouco da grama, tal, põe tudo no montinho, espera secar e põe fogo, para ver o terreiro limpo, porque o terreiro tem que estar limpo. Terreiro limpo significa que você está vendo o chão, né? Não tem nenhuma cobertura, você vê ali a terra. O fogo, além dele matar as formas de vida que são responsáveis pelo processo de reciclagem de nutrientes, ele também colabora para a compactação do solo e também para a perda de nutrientes. O fogo, ele detona com o solo. Os índios usavam fogo no Brasil? Sim, os índios usavam. Só que eles passavam depois 10 anos, mais de 10 anos, sem voltar naquele lugar que eles tinham queimado, para dar chance do ecossistema se restabelecer. Então, fogo é um inimigo do solo ecológico. Segundo inimigo, adubo químico. Mas isso, adubo não faz crescer a planta? Sim, faz a planta crescer artificialmente. Ele muda as características químicas do solo, então ele mata toda a vida que tem no solo. Ele vai matar as bactérias, ele vai matar os fungos, ele vai matar as minhocas, ele vai matar tudo que tem ali que poderia fazer essa reciclagem de nutrientes, o adubo químico vai matar. Vai fazer essa planta crescer rapidamente, mas crescer pobre. Vai desequilibrar quimicamente essa planta. Vai desequilibrar nutricionalmente essa planta. E como resultado, então, de usar o adubo químico, essa planta vai estar mais suscetível a doenças. E aí vem o terceiro ponto que a gente tem que evitar: veneno. Todo e qualquer tipo de veneno. Porque o veneno, primeiro que o veneno ele só vai atuar porque a planta já está fraca. Uma planta que é bem nutrida, uma planta que conseguiu sintetizar cadeias complexas de proteínas nas suas folhas. Isso que diz é Ana Maria Primavera, isso que ela comprova. Essas plantas que têm proteínas complexas na sua composição, elas não são palatáveis para os insetos, elas não são palatáveis para as plantas, a planta não consegue comer aquilo. O inseto, a praga, só come planta que foi fraca. E essa planta fraca normalmente veio de adubação química. Aí eu vou lá e enfio veneno para matar as pragas. O veneno vai matar as pragas? Vai matar. Mas vai matar
todo o resto da vida do solo e vai matar você e sua família lentamente. Bem devagarzinho, mas vai matando dia a dia você também, porque está comendo, ingerindo essa coisa envenenada, essa coisa que nós sabemos que isso faz um tremendo mal para a saúde. Então, o veneno, ele tem que ser, mesmo, olha, gente, importante, hein? Mesmo o Roundup, conhecido como mata-mato, que esse sim é a verdadeira praga, que hoje em todo lugar do Brasil, ninguém mais pega uma enxada, ninguém mais faz uma capina, ninguém faz nada, mete veneno naquilo. Ora, o Roundup é um veneno que está associado a doenças seríssimas. Eu convido vocês a assistirem um documentário chamado O Mundo Segundo a Monsanto. É um documentário já meio antigo que fala ali sobre os efeitos do Roundup. O Roundup é cumulativo e sistêmico. O que significa? Ele vai entrar no seu corpo e ele não sai mais. Ele vai só se acumulando no seu corpo e está relacionado a uma série enorme de doenças. Então, esse mata-mato, que muita gente... Eu vejo aqui na minha roça, aqui, ó, o povo aplica aquilo fumando, sem nenhum tipo de EPI, sem nenhum tipo de proteção, com os pezão descalços no chão. E aí tem a pior combinação possível, que é o camponês que é pouco alfabetizado. Então, se você vai lá ler a embalagem do Roundup, tem lá a dose, você tem que colocar tudo bonitinho. Caboclo aqui quer saber de dose nada. Ele enfia um tanto ali, ó. A medida dele é a língua. Tá bom. E bota lá uma dose daquilo e sai. Eu já vi gente falando aqui, ó. Tá vendo aquele matão alto? Aquele já tem que botar bastante veneno lá, bastante mata-mato lá, para poder baixar o mato daquele, senão não baixa. E o Roundup, depois de 6 meses, 7 meses, o mato voltou a nascer, você tem que aplicar de novo. Então, não dá para usar nem mesmo o mata-mato, porque ele vai ser prejudicial. Vai parar no teu lençol freático e vai te envenenar todo o solo. Outra prática ruim da agricultura convencional é a aragem. A aragem, que é revolver o solo, que é você rasgar o solo, trazer a parte de baixo do solo para cima, para deixar o solo mais fofo, o solo mais aerado. Isso é uma grande ilusão, porque o solo saudável, ele fica aerado pela ação das bactérias e dos fungos, não é pela ação mecânica, não é porque eu vou lá quebrar o solo, moer o solo, que ele vai ficar aerado. Ele vai ficar aerado por 6 meses, por 7 meses, mas aí vai começar a chover e aquele solo vai compactando, até que chega um ponto que ele está mais duro do que ele estava antes. E aí o que você faz? Tem que meter o arado de novo. Meteu o arado, quebrou, e assim isso vira um ciclo vicioso. Só que como eu exponho o solo do subsolo, eu tiro lá de baixo e trago para cima, nesse processo também eu vou perdendo nutrientes e eu vou matando as bactérias e os fungos que fazem a reciclagem dos nutrientes. Então, a aragem do solo é uma coisa que pode ser feita. Também não é uma coisa assim, não pode nunca fazer. Você vai fazer uma vez, quando vai entrar no terreno, porque o terreno às vezes é pasto, às vezes já está degradado. Então, para dar aquele choque inicial, você vai lá e dá aquela arada, dá uma gradeada, solta totalmente o solo. A partir dali, você vai cuidar dele ecologicamente, vai cuidar dele organicamente, vai cuidar atraindo fauna, atraindo bicho, atraindo bactéria e fungo para o seu solo. A outra prática que na agricultura convencional é muito feita e que nós também vamos evitar, não é que ela seja proibida, mas ela é uma coisa meio emergencial, é a calação ou a calagem, é jogar calcário no solo para corrigir o pH, corrigir a acidez do solo. Isso é a mesma coisa. Você chega num solo que está muito ácido, você joga lá o calcário, você vai baixar a acidez dele. Mas esse calcário, ele vai se acumulando, e também vai tornando o solo impermeável, vai endurecendo o solo e tornando o solo impermeável. Ana Maria Primavera fala que terras muito caladas, muito cheias, muito com esse tratamento, todos os anos, acabam formando uma laje subsuperficial, mais ou menos ali a 8 a 12 centímetros de profundidade, forma uma laje, uma casca dura,
que a água não consegue penetrar e o oxigênio não consegue penetrar. Então, esse solo vai aos poucos morrendo. A raiz da planta que deveria se desenvolver encontra essa laje e não consegue se desenvolver mais. Ela para, e aí com isso a planta vai adoecendo, ela não consegue ter os nutrientes que ela precisa. E aí o que o agricultor faz? Bom, o solo está duro, mete de novo o arado, aí expõe, começa a alterar o pH, mete de novo a calagem. E isso vai entrando num círculo vicioso que só vai destruindo e degradando cada vez mais, matando cada vez mais, destruindo cada vez mais. Isso é o que nós não queremos fazer no nosso solo. Que práticas, então, nós vamos ter que trazer para o nosso sítio ecológico para que a gente possa ter um solo efetivamente com vida? Nós vamos, primeira coisa fundamental que nós vamos fazer com o solo, manter o solo coberto com matéria orgânica. Nós vamos plantar matéria orgânica com o único objetivo dela ser colhida, cortada e jogada em cima do solo de novo. Porque nós precisamos do solo com uma cobertura vegetal, com uma cobertura morta, com uma cobertura viva, não me importa, mas com uma cobertura orgânica. Gente, aqui entre nós, solo é sagrado. Masanobu Fukuoka falava isso, dessa coisa do aspecto sagrado do solo. Solo é uma coisa tão sagrada que na agricultura nós nunca deveríamos nem ver o solo. O solo está sempre lá embaixo. Pensa na floresta. Quando você está andando numa floresta, você nunca vai ver solo descoberto. Ele tem sempre camada de matéria em decomposição por cima dele. E você tem que abrir. Lá no fundo você vai encontrar o solo, porque ele está coberto por matéria em decomposição. Essa matéria em decomposição é a chave para nós mantermos a saúde e a fertilidade do solo nos nossos climas tropicais. O problema é que nós aprendemos a fazer agricultura com os europeus. E os europeus não fazem isso lá, porque o clima deles é diferente. Para nós, o nosso clima, o solo nunca vai ser um depósito de nutrientes. O solo é uma máquina de revirar nutrientes, é uma máquina de reciclar nutrientes. A folhinha cai na Europa, fica lá 6 meses, 8 meses, 1 ano para decompor. A folhinha cai em solos tropicais, 2 semanas depois não tem mais nada, porque ela foi reciclada e ela voltou a virar árvore. Então, nós precisamos manter camadas de matéria orgânica para serem recicladas. Essas camadas vão proteger a vida do solo, vão proteger as minhocas, vão proteger as bactérias, vão proteger os fungos. Essa camada vai manter a umidade do solo, vai evitar a evaporação. Cerca de 75% da água que evapora de uma horta, por exemplo, evapora por causa do vento. Então, a camada por cima evita essa evaporação superficial. A minha horta aqui, nos meses que não chove, nos meses de seca, eu posso passar tranquilamente 4, às vezes 5 dias sem irrigá-la, e eu aí abro lá no meio, eu ainda tenho umidade no solo, por causa da camada orgânica que foi colocada em cima. A camada orgânica também impede que as gotas de chuva fiquem martelando o solo e compactem o solo. Então, elas mantêm o solo grumoso, o solo aerado, o solo capaz de respirar. Então, matéria orgânica por cima o tempo todo é fundamental. Outra prática que nós vamos trazer, então, para o nosso solo, para o manejo orgânico, a biodiversidade. Uma das coisas que arrebenta com o solo, que vai aos poucos desgastando o solo, é você plantar aquela imensidão de coisas todas iguaizinhos. Pensa comigo, se eu tenho uma multidão de alface, ali eu falei que eu preciso de uma fauna no solo para poder fazer a decomposição dos materiais. Se eu tenho uma multidão de alface, o único bicho que eu vou ter lá são os bichos que são capazes de comer alface. Se eu tenho biodiversidade em cima, se eu tenho várias plantas de diferentes estratos, arbustiva, arbórea, eu tenho planta medicinal, eu tenho planta comestível, eu tenho punk, eu tenho flor, eu tenho tudo misturado, eu vou atrair o maior número possível de animais, de seres vivos, para entrar em relação com esse ambiente que eu criei. Então, não existe um solo ecologicamente equilibrado no monocultivo. É extremamente necessário que nós cultivemos biodiversidade
para que a gente possa ter o maior número de seres compartilhando aquele espaço conosco. Mesmo em ambientes onde uma horta comercial, uma coisa que eu preciso... Tá, ok, você nunca vai plantar no mesmo lugar a mesma cultura duas vezes. Então, eu plantei aqui alface, colhi o alface, vou plantar rabanete, depois eu vou plantar milho, depois eu vou plantar aromáticas, mas sempre tentando o máximo possível diversificar o que você planta e diversificar o que está ocupando aquele solo. Isso também é a parte importantíssima do manejo. Outra coisa que nós vamos fazer, uma prática importante para o manejo ecológico, é a capina seletiva. Eu não saio na minha roça, eu não saio na minha horta, eu não saio no meu pomar arrancando tudo que é mato que existe, deixando aquele negócio na terra batida, né? Eu, de maneira nenhuma, eu faço isso. E nem arrancando todo o mato para virar palhada por cima. Eu tenho que manter a diversidade da cobertura vegetal viva também. Então, o que eu vou fazer quando eu vou fazer uma roçada, quando eu vou fazer uma capina no minha roça, na minha horta, na minha roça, no meu pomar? Eu vou tirar apenas os indivíduos que estão em excesso, que estão ali denotando, mostrando que já está desequilibrada a coisa. Por exemplo, no meu caso aqui, a braquiária, capim braquiária. Então, quando eu vou fazer capina seletiva, eu arranco a braquiária, tiro ela fora do sistema, deixo ela secar e uso ela como cobertura de solo depois. Então, eu vou sempre deixar as outras plantas, e plantas que estão, por exemplo, invadindo a área de plantio, que estão sombreando uma muda, que estão sombreando uma leguminosa, essas eu vou tirar. O resto eu não tiro. Tem uma frase, um dito na agroecologia que é assim: deixa o mato crescer. Deixa o mato crescer, porque o mato está ali para ajudar você. O mato faz parte da sua vida ali, ele não deve ser perturbado. Outra prática importante: evitar ao máximo revolver o solo, evitar ao máximo mexer no solo. O solo vivo, a parte que é mais nutritiva do solo, ela tem de 5 a 10 centímetros, é uma faixinha de 5 a 10 centímetros na parte superior do solo. Mais de 90% do que uma planta come vem dessa faixa de 5 a 10 centímetros. O resto da raiz da planta é para fixar a planta no solo e para ir atrás de água. Rangar mesmo, comer, a planta come nesses 5 a 10 centímetros de profundidade e só. Se eu fico mexendo demais a terra, mexendo demais, eu vou estar matando a planta e as formas vivas que estão nessa parte superficial. Então, mesmo quando eu vou mexer, mesmo que eu tenha aqui, de alguma forma, subsolar manualmente, ou com a enxada, ou usar alguma ferramenta para tentar quebrar um pouco o solo, quando às vezes está indo numa transição, eu vou tomar o cuidado para não revirar o solo, para manter essa faixinha ali em cima, ao invés de trazer terra morta do subsolo e colocar para cima, o que não faz nenhum sentido. E aí, é claro, não preciso nem falar, nós vamos, então, ter esse respeito pelo solo, tratar o solo como nosso parceiro, tratar o solo como uma espécie de reverência. Eu sou muito dessa linha de que a gente tem que tratar o solo como um encantado. O solo ali é nosso parceiro. A gente deveria, toda vez que entra numa horta, toda vez que entra numa roça, toda vez que entra no pomar, pedir licença para o solo. Pedir, assim, se colocar naquele ambiente não como o senhor absoluto de tudo, mas como um dos parceiros que está ali para promover o bem-estar geral, está ali para promover a alimentação de todos nós. Nós deveríamos e devemos, aqui no sítio eu faço isso, plantar coisas para o solo, para alimentar o solo, para que ele tenha essa matéria. Então, eu não planto só para mim, eu planto para mim, eu planto para o solo, eu planto para as aves, eu planto para a minhoca, eu planto para os seres que habitam o solo, eu planto para todos nós. Eu cuido deles e eles cuidam de mim. Há um processo de troca ecológica entre os seres que habitam um certo território. E isso é o sítio ecológico. É gerar as condições para troca entre os seres vivos. Aqui, eu tenho um hábito, só para finalizar, Johnny, já estamos chegando no horário para não comer muito o tempo das perguntas, né? Eu tenho uma espécie de um ritualzinho de reverência que eu faço aqui, que é quando eu planto, principalmente fruta, quando eu planto uma árvore, mas mesmo quando, sei lá, vou plantar
15 pés de alface. O primeiro alface que eu vou colher e a primeira fruta de uma árvore não me pertencem. Eu colho, agradeço ao solo por aquilo que me deu, agradeço à fruta, à árvore por aquilo que me deu e jogo no solo. E devolvo sempre o primeiro fruto para o solo, sempre a primazia, sempre a prioridade não é minha, a prioridade é do solo. E essa pequena ritualização, essa pequena lembrança de que nós não somos os senhores absolutos de tudo, coloca a nossa intenção dentro de uma cadeia ecológica na qual nós somos um a mais. Nós não somos mais importante que ninguém, nem somos menos importante que ninguém. A nossa necessidade não é prioridade, não mais do que as outras necessidades dos outros seres que aqui conosco estão. Então, essa é a visão, muito por cima, a gente quer ouvir agora as perguntas de vocês também, sobre o que eu chamo de manejo ecológico do solo. Ó, Johnny, 8h27. Maravilha. Precisão de professor. Muito bom, Dirso. É sempre muito bom te ouvir, é sempre uma inspiração aqui, como diz o Atala. E a gente vai abrir, então, para as perguntas. Para quem não conhece o Dirso é ex-professor de um curso de pós-graduação, fez a transição para a roça. Quanto tempo, Dirso, que você fez a transição? Eu comecei em 2007, mas concluí minha transição em 2015. Eu sou um transitado, em julgado desde 2015. E nesse processo, quando o Dirso começou essa mudança, o Dirso costuma dizer que não sabia a diferença nunca tinha nem pego num martelo, não sabia a diferença de uma enxada e de um enxadão, e hoje ele está aqui compartilhando com a gente todo esse conhecimento que ele foi adquirindo e mudou, ele trocou a sala de aula da faculdade pelo pé no chão e ensinando a gente com a experiência dele no sítio Pau d'Água. E para quem não conhece, o Dirso também é professor do curso online do Sítio Ecológico, que a gente vai abrir as inscrições em maio. Esse curso, o Sítio Ecológico, ele é um curso em que ensina você a fazer exatamente esse planejamento, começando, se você ainda mora na cidade, a te ajudar a fazer esse processo de transição, e vai até a escolha do terreno e depois o planejamento do seu sítio. E o Dirso presta uma consultoria ainda para você, individualizada, para que você consiga realmente executar todas essas estratégias ecológicas no seu processo de transição e como transformar o seu sítio, seu espaço, num sítio ecológico. Então, a gente vai abrir aqui a nossa conversa aqui, 10 minutinhos de perguntas, para ouvir você, que se você tiver perguntas, a gente quer te privilegiar as pessoas que estão ao vivo aqui, depois eu sei que essa nossa conversa vai ficar gravada, mas a gente abre aqui esse tempo para as dúvidas, para quem estiver ao vivo. Dirso, o Paulo está perguntando aqui se a parte de cima do solo não é a mais lixiviada por água? Porque você falou que o solo ele tem a parte em que a planta se alimenta são uns 10 centímetros ali, e ele está perguntando se a parte de cima do solo não é a parte que costuma ser lixiviada. Paulo, perfeitamente, você está corretíssimo. Só é por isso que é fundamental manter a cobertura vegetal, manter a cobertura de matéria orgânica e até mesmo manter plantas, manter uma cobertura viva, porque no solo onde há a cobertura de matéria orgânica e há plantas, e principalmente árvores plantadas, diminui brutalmente a lixiviação. Aí, como é que acontece no plantio convencional, né? O cara deixa aquela terra aparecendo o solo, né? Parecendo campo de futebol, né? Aquela coisa assim, campo de futebol de várzea, né? Você vê aquele marronzão, né? Aí ele enfia um monte de NPK, de adubo químico naquele troço. Dá uma chuva. Para onde vai o NPK? Vai para o rio, vai para o lago, vai para a represa. E aí ele vai causar lá um processo chamado eutrofização. O excesso de alimento no corpo hídrico vai provocar um crescimento das algas. As algas vão retirar o oxigênio da água
e vão matar todos os peixes. Então você fala assim: ah, comprei uma alface porque eu não gosto de matar bicho, eu sou contra matar bicho. Só que se você não sabe de onde você comprou seu alface, aquele alface pode ter matado um rio, pode ter matado um lago, pode ter matado uma represa, se não foi feito um processo de manejo coerente com ele. Então, sim, por isso é fundamental, para evitar a lixiviação, é fundamental a cobertura do solo, permanente do solo. E a Cecília está fazendo uma pergunta. Eu acho que você, na verdade, essa sua apresentação de hoje foi exatamente uma resposta para a Cecília, que está perguntando se o solo já estiver impermeável. Qual é a saída disso? Cecília, né? Cecília. Cecília, aí eu diria o seguinte: tem duas coisas, duas abordagens que eu acho que são possíveis. Não quero ser dono da verdade, eu falo um pouco da minha experiência aqui. Se você não tem muita pressa, se você pode deixar as coisas, o fluxo natural, correr numa boa, tal, existem espécies que você pode ir plantando que podem ir quebrando o solo para você. O feijão guandu, por exemplo, é uma delas. O feijão guandu, depois de 5 anos de idade, depois de 2 anos de idade, ele tem uma raiz tão forte que ele funciona como um subsolador natural. Ele vai quebrando o solo. Então você vai plantando coisas que vão quebrando o solo, cortando essas coisas, deixando a raiz dessas coisas morrerem dentro do solo, para que elas possam apodrecer e ir criando outras formas de interação ali dentro, e vai embora. Isso é uma maneira de fazer ecologicamente falando. A segunda maneira é você assumir que a merda está feita e dizer: então agora vou para as cabeças. Mete um arado, mete um subsolador, detona mesmo, mete uma caiação, detona mesmo e diz assim: detonei agora porque já estava detonado, mas daqui para frente nunca mais. Eu interrompi um ciclo de destruição que não foi minha responsabilidade. Eu herdei esse ciclo de destruição, e para que eu possa sair desse ciclo de destruição, eu tenho que provocar o caos. Eu tenho que desequilibrar o ciclo de destruição. Então eu vou desequilibrá-lo, e daqui para frente eu não farei mais isso. Então, são duas abordagens que são possíveis para ser feitas. Se já está ferrado, às vezes vale a pena você dar uma última ferrada para conseguir dali reverter e modificar ali o processo. A Lu está perguntando que quando as formigas comem todas as folhas de uma planta, é sinal que falta algum nutriente. Mas tem como saber qual o nutriente que está faltando? Olha, Lu, não é apenas a questão do nutriente. Eu acho que isso que é importantíssimo quando a gente mudar essa chavinha para a gente ter essa noção do sítio ecológico melhor. Porque, ok, mesmo que você descubra qual é o nutriente que está faltando, fui lá e fiz uma análise química. É uma coisa que você pode fazer para o teu solo lá. Faz uma análise, manda na Casa de Agricultura da tua cidade, faz uma análise do solo. Isso aí tem universidades que fazem, algumas casas de agricultura fazem até de graça às vezes. E aí vai dar lá o que está faltando e tal. Só que a planta não é um canudinho de nutriente. A planta tem que entrar em relação com a microfauna, com as bactérias, com os fungos, para que ela possa absorver esse nutriente. Não adianta nada eu ter esse nutriente presente no solo se eu não tenho essa interação com as formas de vida para que eu possa absorver esse nutriente, formando aquilo que eu falei, que são as cadeias proteicas complexas. Então, simplesmente fazer a alimentação do solo com o nutriente, quimicamente, não vai resolver o teu problema. Ou ele pode até resolver no primeiro momento, mas você só está transferindo o problema para depois. A questão qual é? Você precisa reequilibrar o teu solo. Aí, o que eu sugeriria para a gente começar a tentar dar uma apressada nos processos? Aqui no sítio, por exemplo, eu faço a captura dos micro-organismos eficientes. Eu vou até a minha mata, e tem que ser a mata do seu próprio sítio, não pode ser uma mata de fora, porque você quer as criaturas que são chamadas de indígenas, são as que nascem, são as que estão ali naquele ambiente, no seu ambiente, e tem todo um processo, você pode pesquisar pela internet depois, para você cultivar esses fungos e essas bactérias e inocular no seu solo. Então, eu vou ao mesmo tempo cuidando de dar o nutriente necessário, aumentar a vida no solo, proteger o solo
e aumentar a biodiversidade. Essas estratégias em conjunto, não é que a formiga vai parar de atacar, porque formiga tem que atacar. Faz parte, 40% da massa de todos os animais da Amazônia são formiga. A formiga tem que comer, a formiga tem o seu papel no ecossistema, tem o seu papel no meio ambiente. A gente não pode querer destruir a formiga. Ela não vai estar em desequilíbrio. Ela vai pegar a parte dela e vai deixar a sua parte para você, e a parte da abelha para abelha, a parte da minhoca para minhoca, e a parte do coelho para o coelho. Ela vai entrar em relação positiva com os outros seres que ali estão. Então, sim, você pode fazer uma análise química, veja lá o que está faltando de nutriente, pode entrar com esse nutriente de fonte biológica, mas cuida de trazer vida, cuida de proteger o solo, cuida de aumentar a biodiversidade. E aí, com o tempo, a formiga vai te deixar em paz, vai encontrar o lugar dela na ordem das coisas. Maravilha. Ó, a Magali está falando aqui, ó, meu sonho é iniciar essa transição do urbano para o rural, logo mais quero fazer uma vivência com vocês. Vou adorar fazer esse curso online, super fã de vocês que me inspiram. Magali, muito bom. Só para você saber, lá no sítio Pau d'Água são realizados os cursos de permacultura, o PDC, é o curso de formação em permacultura, cursos de bioconstrução, né, que é construção ecológica, que com terra crua, a gente acabou de fazer esse final de semana um curso de bioconstrução, cursos de agrofloresta, cursos de agricultura, de horta em pequenos espaços, que mais? Cursos de saúde natural. Então, tem esses cursos presenciais e tem o curso online, que é o curso Sítio Ecológico, que vai abrir as inscrições em maio. É um curso que conta também com a consultoria do Dirso, então você tem uma possibilidade de ter uma aproximação, de receber essa orientação muito mais próxima do Dirso, de acordo com a sua necessidade. A Geni também está falando aqui que é sempre um prazer te ouvir, Dirso. Muito obrigado por compartilhar os seus ensinamentos aqui. A Mary tem uma pergunta aqui. Como que faz essa cobertura correta? E aí a gente acho que pode parar aqui por aqui, Dirso. Tem várias outras perguntas, mas a gente para por aqui só para não estourar no tempo. Então, como que a gente faz a cobertura correta do solo? Olha, o ideal seria que você plantasse uma graminha, pode ser, eu recomendo sempre o capim-mombaça, é um que eu acho que é muito bom para isso, e que você tivesse alguma outra diversidade de plantas. Eu também uso margaridão, é uma planta que para mim é bastante importante. Mas o resumo das coisas é ter alguma certa diversidade de planta. Essas plantas, elas preferencialmente deveriam ser picadas. Eu tenho aqui uma picadeira, se você não tem também, você pode picar uma boa parte do facão, dá muito trabalho, mas é possível você também poder fazer essa picada. Essa cobertura também é legal que você não coloque ela diretamente verde em cima do solo. Quer dizer, que você não deixe ela secar um pouco. Porque quando você põe muita coisa verde em cima do solo, aquilo vai perder nitrogênio. Esse nitrogênio pode também retirar o nitrogênio do solo, pode aumentar a temperatura, e aí isso fazer mal também para o solo. Então, faz uma pilha, deixa essa pilha ali descansar ali algum tempo, ela pode até esquentar, fermentar um pouco e tal. Depois que já tiver perdido boa parte do nitrogênio, aí sim, você vai fazer essa cobertura, vai deixar os lugares onde você tem as mudas, onde tem as árvores descobertas, para que elas possam respirar, e vai tentar fazer uma cobertura aí na faixa de 10, 12, até 15 centímetros de cobertura de matéria orgânica no solo, está ótimo. Para que você possa ter, então, a proteção, inclusive, contra outras plantas que poderiam ficar nascendo ali. Essa cobertura vai ser aplicada nos canteiros, um pouco mais fininha nos canteiros, e nos caminhos também, onde você passa, fazer uma boa cobertura vegetal. Eu também recomendo que a gente traga madeira para dentro dos cultivos, tanto da horta, quanto da roça, quanto do pomar. A madeira, ela vai atrair um certo tipo específico de bactéria e de fungo, que são especializados na decomposição de lignina e que são muito bons também para o solo. O solo da floresta sempre tem madeira derrubada, porque a reciclagem da madeira também ajuda a reestabelecer o equilíbrio do solo. Então, é mais ou menos assim que se faz. Planta, corta, pica, espera secar um pouquinho e vai jogando lá.
nos canteiros um pouquinho mais fininho, tipo 5, 7 centímetros, nos caminhos pode chegar até 10, 15 centímetros, sem nenhum problema. Maravilha. Olha só, a Vera está falando que é impossível cansar você de te ouvir, Dirce. A Vera foi a Vera Sá, que era o PDC de novo. A Vera foi aluna do PDC. O João está falando que está começando a praticar lá em Piracaia. Legal, João, muito bom, parabéns. Piracaia é uma cidade que está precisando mesmo todo esse processo de recuperação, de regeneração, porque é uma área super importante dentro é uma área hídrica, né? Super importante aqui para o estado de São Paulo, faz parte do sistema Cantareira. Então, E é para raio de 2. é isso. É isso aí. Lembrando que essa aula fica gravada, essa aula não, né? Esse encontro que a gente tem feito aqui fica gravada por alguns dias aqui no YouTube do Universo da Floresta. Lembrando que, então, a partir de maio, a gente vai abrir logo mais as inscrições do curso Sítio Ecológico, então vocês podem se preparar para fazer parte da próxima turma, contando com essa consultoria do Dirso exclusiva para as necessidades que vocês têm, ou no terreno de vocês, ou se você está nesse processo de transição da cidade para o campo, para receber essa orientação de alguém com esses 20 anos de experiência, que alguém que já começou esse processo de transição há muito tempo, 2007, né, Dirso? Não, 20 anos não, 17, 15 anos transição aí do Dirso. Então, receber essa orientação é muito importante para você evitar bater muito a cabeça, tanto nas escolhas que você vai fazer no seu processo de transição, quanto no seu sítio, tá bom? A gente vai voltar, a gente tem tentado fazer essas lives de quarta-feira, trazendo esses temas de uma maneira bem lúdica, bem didática e bem objetiva, e abrindo aqui para quem estiver ao vivo fazer essas interações. Então, a gente se vê na quarta-feira aqui. Peçam temas. Peçam temas. O que vocês gostariam que a gente falasse também? Legal. Vamos ver aqui alguns temas. Coloquem uns temas aqui. O que vocês gostariam de ouvir aqui, de escutar por aqui? Coloquem aqui, então, os temas para a gente se falar aqui nas próximas lives. Tenho visto muita gente perguntando aqui sobre formigas, é um tema que suscita muita paixão nas pessoas. Formigas é muito requisitado. Cláudia, água no terreno. A gente falou, já falamos sobre como fazer o manejo da água no terreno. Está aqui no perfil no Dia da Água, falamos sobre isso. Paulo está falando de manejo de quintais e pequenas áreas verdes. O Antônio está pedindo sobre super adobe. Diga lá, Dirso. Deixa o pessoal escrever, aí depois a gente vê. Vai ficar aberto lá, não vai para o pessoal escrever? Pode escrever. Não, aqui não pode escrever aqui no chat um pouquinho. Eu vou fazer um print e mando para o Dirso as sugestões. E quem não escreve, vão escrever. Como vai ficar um pouquinho lá no YouTube, escreve nos comentários do YouTube. Eu vou postar então no grupo de WhatsApp lá do sítio, Vida Sítio Ecológico. Se você não tiver no grupo de WhatsApp, entra aqui, tá na descrição desse vídeo e também está fixado nos comentários. Eu vou postar o link dessa nossa conversa e você pode deixar sua sugestão nos comentários e a gente olha lá, combinado? Eu vou dar um print aqui no que vocês já postaram, passo para o Dirso, mas quem quiser, deixa nos comentários os temas que você gostaria de ver por aqui, tá bom? A gente se vê, então, quarta-feira que vem, a gente vai se falando. Tchau, pessoal. Dirso, valeu. Tchau, tchau.